Boa noite, meu querido amigo, irmão. É um prazer estarmos juntos hoje, mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês um trecho das Escrituras, Mateus capítulo 5. A Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa eu repetir. Bem-aventurados, a Bíblia diz, essa palavra pode ser traduzido por felizes, então felizes são os pobres de espírito, diz a Bíblia, porque deles, dos pobres, é o reino dos céus. Eu gosto de pensar nesta palavra da seguinte forma: como alguém pode ser feliz sendo pobre de espírito? É óbvio que uma pessoa pobre de espírito, nós temos por definição uma pessoa má, infeliz. Mas não é isso que Jesus está falando. Um pobre de espírito é, em última análise, uma pessoa que reconhece suas próprias fraquezas e seus pecados. Uma pessoa pobre de espírito seria uma pessoa humilde, como algumas Bíblias traduzem também, ou uma pessoa que diante de Deus sabe que não pode confiar em si mesmo, não pode confiar em sua própria bondade, não pode confiar em seu próprio coração bondoso, porque isso não existe. Muitas pessoas tentam agradar a Deus hoje. Tentam agradar a Deus baseados em seus próprios conceitos e valores, em suas próprias opiniões. Elas simplesmente acham que se fizerem isso ou aquilo, que se forem a este ou aquele lugar, Deus certamente se alegrará ou ficará contente com elas. E elas fazem isso várias vezes ao ponto de se tornarem até mesmo orgulhosas de estarem fazendo isso. É exatamente o oposto de alguém pobre de espírito. O pobre de espírito é do reino de Deus porque ele chega diante de Deus olhando para baixo e não para cima. Ele chega diante de Deus reconhecendo sua própria fraqueza e seus pecados. Ele chega diante de Deus humilhado. Então, qual é o segredo de uma boa felicidade ou da felicidade? Jesus começa dizendo que a boa ou a felicidade está em reconhecer diante dele que eu e você somos completamente miseráveis. Não há bondade, não há obras, não há nada que nós tenhamos ou que possamos fazer que nos garanta qualquer tipo de vantagem diante de Deus. Nós temos que reconhecer isso. Porque se não reconhecermos, a parte C do versículo não acontece, ou aliás, a parte B do versículo não acontece. Ele diz que aqueles que reconhecem-se pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Eu quero estar nos céus, eu quero ir para lá, mas eu não vou para lá porque sou bonzinho, não vou para lá porque sou alguém que frequenta a igreja, ou tenho uma religião essa ou aquela, não, isso não importa. A porta está aberta para aqueles que chegam a Ele, agora mesmo, e reconhecem: Senhor, eu não mereço. Eu não tenho condições de conquistar este direito. Por mais que eu possa ajudar as pessoas, por mais que eu possa orar com elas, por mais que eu possa abençoá-las de alguma forma, por mais que eu frequente uma igreja ou qualquer outra religião, por mais que eu me esforce, ou seja, um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, ainda assim haverá muitos pecados em meu coração dos quais eu preciso me arrepender. Então reconheça agora sua real pobreza. Olhe para dentro do seu coração e veja: sim, eu sou assim, pobre, miserável, pecador. Começa aqui a verdadeira felicidade, porque as promessas de Deus são derramadas sobre os pobres de espírito. Eu quero terminar nos lembrando daquela parábola de Jesus que Jesus contou entre o publicano e o pecador, o fariseu e o publicano. Eles vão orar ao templo. Enquanto o fariseu olha para o céu e está orando e agradecendo a Deus porque ele não era pecador como aquele publicano, e enquanto o publicano está olhando para o chão e dizendo: Senhor, perdoa-me porque sou pecador. E Jesus diz: este saiu dali perdoado. O outro, fariseu, este infelizmente não alcançou o perdão. Reconheça o seu pecado, clame a Ele, e Ele virá em teu socorro, Ele virá em teu auxílio.
Deus o abençoe. Tenha uma boa noite.